Vamos então aqui ao quadro Você Pergunta e o pastor Natanael Rinaldi responde. Temos aqui várias perguntas hoje. Vamos iniciar com as perguntas de hoje. E pergunta do Genésio, da Casa da Bênção. Genésio faz duas perguntas. Primeira, quem crê será salvo mesmo andando na bebedeira, prostituição, na desobediência? E a segunda, os salvos passados pela grande tribulação, os salvos passarão pela grande tribulação ou serão arrebatados antes? Pergunta do Genésio, da Casa da Bênção, para o pastor Natanael Rinaldi. Nós queremos dizer ao Genésio que, obviamente, que significa decididamente, declaradamente, não pode ser considerado salvo uma pessoa que está na forma descrita pelo irmão. Ele está vivendo nas obras da carne. E nós encontramos, então, em 1 Coríntios, encontramos no livro de Gálatas, capítulo 5, uma definição do apóstolo Paulo que um cristão não deve andar na carne. Ele diz assim no capítulo 5 de Gálatas, versículo 16 em diante: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria e feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. E ele conclui então que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, que significa cobiças. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos, de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e cobiçando-nos uns aos outros. De modo que um cristão, ele não pode viver da forma como está sendo aqui apontado. Ele precisa nascer de novo. Ele não nasceu de novo ainda, está sendo dominado pelas obras da carne. Segundo, os salvos passarão pela grande tribulação, nossa resposta declara que não. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante, nós lemos o seguinte: eis aqui vos digo um mistério. A palavra mistério na Bíblia significa segredo sagrado, que está sendo posto à luz pelo apóstolo Paulo. Ele está revelando um segredo. Qual segredo? Na verdade, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se reviste da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Este texto é complementado com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, onde o apóstolo Paulo fala a respeito do arrebatamento da igreja, e ele apresenta então essa declaração desses versículos, como se dará o arrebatamento.
O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então aqui está, repetindo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. Muito bem. Onde está? Pergunta do Norberto, pastor. Norberto, que já tinha perguntado já num outro dia, nós precisamos também responder aqui ao Norberto. Ele, pela internet, ele faz essa pergunta para o senhor. Ele coloca aqui: boa tarde, pastor Natanael. Lendo os textos bíblicos abaixo, notei que são explicitamente divergentes nas mensagens. Eu peço que o senhor me esclareça, por favor, Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E Romanos 10:13, que diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele faz aqui um paralelo em Mateus 7:21 e Romanos 10:13. Mateus 7:21 dizendo: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E Romanos 10:13 que diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele traz esse paralelo, gostaria que o senhor explicasse aqui para os nossos ouvintes. Bom, o primeiro tipo de pessoas que aqui é mencionado no Evangelho de Mateus 7:21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nós não podemos interpretar um texto fora do contexto. Contexto é a parte que vem antes ou depois do texto. Logo, indo para o contexto desse texto do capítulo 7:21, vamos ler no versículo 15 do mesmo capítulo e mesmo Evangelho, uma recomendação de Jesus. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Logo, isso aqui está dizendo que alguém que se intitula cristão, como nós acabamos de declarar a respeito de uma pergunta feita, na verdade ele age contrariamente, uma forma de viver que não pode se classificar como a forma de um cristão. E passa-se por um cristão, mas não é, porque o fruto da vida dele não corresponde. Aí Jesus coloca: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Quer dizer, ou é uma coisa ou é outra. Logo a seguir vem a declaração-chave: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Isso significa então que alguém pode simular ser um cristão autêntico, mas as suas ações não correspondem à sua forma de crer. Agora, com respeito ao segundo texto, em Romanos 10:13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queremos dizer que há pessoas que só decidem para a salvação, às vezes, quando estão próximos à morte. Por exemplo, nós oramos por pessoas que durante toda a sua vida ouviram falar do Evangelho, e quando chegamos à cabeceira, perguntamos à pessoa: você quer aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor? Se você quiser, às vezes a pessoa não pode dizer sim, porque está assim meio fora de si, mas perguntamos: você meneia a cabeça positivamente
e nós aceitaremos a sua resposta como tal. São situações, às vezes, que ocorrem com pessoas na iminência da morte, mas ainda conscientes, resolvem aceitar Jesus como Salvador e Senhor. E temos um exemplo disso. Aquele homem, um dos salteadores que estava ao lado de Cristo, que estava do lado direito de Jesus, enquanto todos criticavam Jesus, desce dessa cruz, salva-te a ti para nós, e o outro companheiro dele também acompanhava. E ele não. E ele então fez um pedido para Jesus já no final da vida: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ora, o que Jesus respondeu para ele? Agora que você quer? Não. Jesus disse para ele: hoje tu estarás comigo no paraíso. Significando que uma pessoa que invocar o nome do Senhor no momento final, consciente do erro em que viveu, mas agora quer uma oportunidade, Deus dá essa oportunidade. Para nós pode pensar assim: aproveitou a vida inteira, agora na hora da morte ele aceitou a Jesus. Eu não acredito nisso. Ora, eu afirmo, 5 minutos antes da morte, qualquer pessoa pode encontrar salvação. Só que eu penso e digo, quem sabe quando faltarão 5 minutos? Estaremos conscientes para poder pedir? Jesus tem misericórdia de mim? Nem toda morte é um estado consciente. Desastres de automóvel, de outras circunstâncias, podem ocorrer e a pessoa perde a consciência, não pode mais clamar, perdeu a oportunidade para sempre. Então, o que Jesus está reclamando nesses 2 textos é que haja fidelidade e não aparência de que é um seguidor dele, mas que reflita na vida o que realmente a pessoa é servindo a Cristo. Muito bem, pastor. O senhor estava explicando essa pergunta e eu estava aqui lembrando que hoje fazem 40 anos do incêndio lá do Edifício Joelma, onde várias pessoas morreram, né? Então só Deus mesmo sabe se essas pessoas puderam ser salvas e que as famílias delas estejam confortadas aqui neste mundo hoje, em nome de Jesus. A pergunta agora é do Rodrigo. Debateu com um judeu messiânico sobre o tema gematria, que para mim é prática ligada à adivinhação, e para os judeus messiânicos, eles dizem que é normal para entender a palavra de Deus. Gostaria que o senhor comentasse. Eu quero dizer ao Rodrigo que o irmão está com razão em afirmar que realmente gematria é uma prática ligada à adivinhação para os judeus messiânicos. E nós vamos dar aqui as razões que temos para essa nossa posição. Entre os judeus místicos, a Cabala, baseada principalmente na simbologia dos números, é cultivada com afinco. Os cabalistas recorrem a um processo chamado gematria, como foi citado, vocábulo grego que significa geometria, medida da terra. A gematria consiste em atribuir às letras da Bíblia Sagrada valores numéricos e tirar deste princípio múltiplas consequências, ou seja, acontecimentos que irão se dar, porque dentro esse tipo de adivinhação eles conseguiram ir na frente dos outros. E isso é uma medida reprovada pela Bíblia Sagrada. A Bíblia não foi feita para ler com código. A Bíblia foi feita para lermos como está escrita e, de certo modo, até uma orientação explicando como nós estamos fazendo. E não uma linguagem obscura que só um tipo de pessoa, como os judeus, podem entender o que está na Bíblia Sagrada.
não aceitamos essa posição porque Deus não fez um livro para ser entendido através de códigos. Ele fez um livro, a sua palavra, para todos nós lermos. Por isso que diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E continuando, seja qual for a maneira usada pelo homem para praticar a adivinhação, é abominação diante de Deus. Como lemos em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 a 12. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho, sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem mágico, e nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor teu Deus, e por isso ele os lança fora diante de ti. Ainda em Levítico, capítulo 19, versículo 31, nós lemos também: não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis contaminando-vos com ele. Eu sou o Senhor. O castigo para o praticante da adivinhação, conforme ordenava a lei, era a morte. E aqui vou ler onde está escrito: quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia, que significa morto, ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Serão apedrejados, e seu sangue será sobre eles. Levítico capítulo 20, versículo 27. De acordo com o que diz a Bíblia, um dos motivos que levou Saul à morte foi justamente o fato de ele ter recorrido à adivinhação. Diz o texto bíblico, 1 Crônicas capítulo 10, versículo 13. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. Aí está o resultado. Samuel, ao contrário de Saul, havia desterrado todos os adivinhos. E por quê? Porque ele temia a Deus, porque ele respeitava a Deus, conforme o registro bíblico de 1 Samuel, capítulo 28, versículo 3 a 9. Então o povo de Israel praticava adivinhações e foi duramente advertido pelo profeta Isaías. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, e os adivinhos que chirreiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar os mortos? Aí está a pergunta que Deus não aceita: consultar adivinhadores. Deve ser consultado o próprio Deus. E no Novo Testamento, para concluir, encontramos o caso de uma jovem que tinha espírito maligno de adivinhação. Tal espírito, no entanto, foi expulso pelo apóstolo Paulo. O registro desse acontecimento nós vemos em Atos 16, versículos 16 e 18. Diz o texto: aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu a encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Imagine só, uma menina, uma jovem possuída por um espírito de adivinhação, testemunhava a favor dos homens de Deus. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo.
pensavam em enganar os apóstolos. Mas Paulo, perturbado, voltou-se ao Espírito e disse: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Isso chama-se discernimento de Espírito, como diz o apóstolo Paulo a respeito dos 9 dons do Espírito, capítulo 12 de 1 Coríntios. Ele mostra lá, discernir a pessoa que está falando, qual é o Espírito que está falando nela, se é de Deus, se é do diabo. E há pessoas que não entendem e aceitam tudo como se fosse da parte de Deus. E aqui Paulo, com o discernimento que Deus lhe dera, ele pôde dizer desta forma: te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Amém. Glória a Deus. Pergunta de um ouvinte. Diz o seguinte: pastor, é obrigatório dar o dízimo? É ordenança da lei? Hoje vivemos na graça. Vivemos na graça, não de graça. Vou passar essa pergunta então para o nosso pastor Natanael Rinaldi. Nós queremos dizer ao nosso consulente que a primeira pessoa mencionada na Bíblia que deu o dízimo foi aquele que também a Bíblia chama de pai dos que são da fé. Está no capítulo 14 de Gênesis, versículo 18 a 22. E esse texto de Gênesis 18 a 22 é repetido no livro de Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 7, reportando-se a esse exemplo que é lido no Antigo Testamento. E vou dizer uma coisa para o nosso consulente. Esse acontecimento, que é lido no capítulo 14 do livro de Gênesis, ocorreu 430, a lei que ele está se referindo no Antigo Testamento, veio 430 anos depois de Abraão. Logo, o dízimo foi incorporado à lei, mas o dízimo foi dado antes da lei. E nós lemos aqui então no livro de Hebreus, capítulo 7, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, é primeiramente, por interpretação, rei da justiça, depois também rei de Salém, que é rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então aqui está mostrando o registro de Gênesis capítulo 14, o que se deu, e declara em seguida que este sacerdócio de Melquisedeque não tinha nada a ver com o sacerdócio aarônico, do qual fazia parte o dízimo. Então havia o sacerdócio arônico, do qual a lei fazia parte, e inclusive o dízimo, e o sacerdócio de Melquisedeque, diferente, antes da lei chegar, que representa o sacerdócio de Cristo. Ora, quanto tempo deve durar o sacerdócio de Cristo?
Repita, aqui no mesmo capítulo 7 do livro de Hebreus, nós lemos, mas este, falando de Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Logo, nós pagamos o nosso dízimo com muita satisfação, não recorrendo à lei de Moisés, cujo sacerdócio arônico, mas aquele que representado por Melquisedeque, que é uma figura de Cristo, como nós acabamos de ouvir, cujo sacerdócio é eterno. Enquanto Jesus estiver à frente desse sacerdócio do qual nós estamos abaixo, nós ficaremos pagando o dízimo, porque é bíblico, e assim fazemos com muita satisfação, com compromisso diante de Deus. Quem não quiser pagar o dízimo, Deus não vai retirar dele. É um problema de consciência. Eu pertenço a Deus. O que eu ganho, Deus me deu. Sou aposentado. Logo, vou pagar meu dízimo. Glória a Deus pela sua palavra. Uma nova pergunta diz o seguinte: o pastor ou um pastor tem autoridade para excluir um membro da igreja por julgá-lo pentecostal? É a pergunta que passamos então. Pedir aqui a ajuda do nosso irmão, por favor, passar para o pastor Natanael Rinaldi. Exatamente o que seja essa colocação pentecostal, eu só posso entender que esse irmão deve ser uma pessoa que deve fazer algum barulho dentro da igreja. E isso estranha aos demais que não fazem. Esse crente precisa ser orientado. E o pastor tem autoridade para poder chegar diante dele, de acordo com 1 Coríntios capítulo 14, e recomendar. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, no caso moço, uma pessoa, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Que mandamentos para um pentecostal, por exemplo, que não se comporta bem dentro de uma igreja e começa a fazer um barulho que atrapalha o próprio culto? Está aqui no versículo 40. Faça-se tudo decentemente com ordem. Logo, a autoridade do pastor pode prevalecer contra esse membro da sua igreja que age como pentecostal. Agora, se ele não quiser obedecer, sim, convide para retirar-se. Muito bem. Uma outra pergunta que nos chega também no dia de hoje: o que fazer para resistir ao desejo carnal por sua ex-companheira? A pergunta é de um homem aqui que não quer se identificar. Nós queremos dizer, se essa pessoa é crente em Cristo, ela tem uma obrigação que está aqui. O apóstolo Paulo, falando em Colossenses, tenho lido esse texto bíblico, Colossenses capítulo 1, o apóstolo Paulo faz uma exortação aos membros da igreja, e ele então diz o seguinte, que eu passarei a ler. Diz assim, capítulo 1, versículo 19 até o versículo 23. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse em Jesus, e que, havendo feito por ele a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, diretamente agora, que noutro tempo eres estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis
versículo 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que está debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, uma pessoa que não consegue dominar o seu próprio corpo, ele precisa resolver a sua situação, porque ele está vivendo na carne. E vivendo na carne, ele está agindo fora do propósito de Deus. Conforme aqui esse texto diz, quando fomos libertados, é para viver segundo a vontade de Deus e não dar vazão aos nossos sentimentos carnais impróprios, condenados por Deus, como lemos também no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que Paulo recomenda que haja um domínio do Espírito sobre a carne. Do contrário, está perdendo tempo.